população que está assistindo e as demais pessoas que estão aqui. A secretária acabou de dizer agora que as despesas estão sendo maiores que a receita. Eu tenho o costume de participar dessas audiências, e em dezembro eu estava aqui, e a gente pode rebobinar a fita. O senhor Washington Bortolozzi falou bem claro que se Itatiba tivesse na LRF, a situação seria grave. Foi o senhor Washington Bortolozzi, o senhor vereador, excelentíssimo, disse que usou o Tribunal de Contas do município de Itatiba há uma semana atrás, dia 22, só que eu estou usando agora o Tribunal de Contas do dia 27 de maio, que é hoje. Receita total de Itatiba, 299 milhões e alguns quebradinhos, despesa total, 425 milhões. Aliado à informação da senhora secretária, que acabou de confessar agora que as despesas cada vez são maiores que a receita, e o Tribunal de Contas solta certos alertas, principalmente na questão da educação, e são questões que envolvem o artigo 167, ou seja, remanejamento de impostos para cobrir buraco, se é que eu devo estar com essa interpretação. E o alerta de hoje, do Tribunal de Contas, é que deixou de se aplicar principalmente na educação. Se eu tivesse levantado as informações do Tribunal de Contas de 22 de maio, ou semana passada, quando alguma discussão estava dizendo que Itatiba estava pegando fogo, gastando mais do que arrecadava, eu estaria com um grande problema de saúde e educação. Semana passada, a gente teve o secretário de Saúde, estava aí falando sobre Siscred. Então, só uma sugestão que eu faço, por que o senhor prefeito não vem explicar o que acontece na cidade de Itatiba? Porque tem vários secretários, Secretaria da Saúde, a senhora como responsável pelas finanças, e eu não tenho como aceitar o que a senhora está dizendo, porque a senhora acabou de deixar bem claro. A última audiência que a gente fez, a senhora falou que era variável. O que mudou de variável? Porque os alertas de educação e saúde continuam. Eu estou pagando ISS. E mais um detalhe. Eu gostaria que a Câmara Municipal se pronunciasse sobre a aprovação da Lei 5.625 de 2023, cujo ela fez um verdadeiro impacto. Os vereadores aqui sabem o que significa essa Lei 5.625, né? Por que foi aprovada essa lei? Está mexendo na tributação da cidade, né? A gente está em ano eleitoral, então eu gostaria que o senhor vereador Washington Bortolazzi também explicasse, ou os vereadores que estão aqui presentes, o impacto dessa lei. Porque redução, a cidade de Itatiba está querendo, está dando benefícios de tributação, está renunciando receita, como a cidade devendo. Obrigado, então. E, por favor, me expliquem o que significa variável, porque em dezembro era variável, estava devendo, e agora continuou variável. Não dá para ficar numa cidade dessa, que eu estou pagando os impostos, e cada vez eu pago mais os impostos com toda a população, e cada vez a cidade está devendo. Agora, está devendo, tirou da educação, está cobrindo o buraco. A pergunta que eu quero dizer é, em síntese, o que está acontecendo com a cidade de Itatiba que o Tribunal de Contas mensalmente está dando alertas? Isso, eu não devo acreditar no Tribunal de Contas, eu devo acreditar na Prefeitura de Itatiba, então, que está totalmente diferenciado do Tribunal de Contas da cidade. Está devendo ou não está devendo? Obrigado, senhor Marcelo. Secretária. Boa noite, agradeço os comentários. Vamos lá. Pessoal, quando eu falo sobre receita e despesa nos slides, eu tento explicar o máximo possível na base contábil, tá? Como eu disse, os empenhos, naturalmente, são globais e estimativos, ou seja, nós estamos fazendo para o ano. Naturalmente, quando eu quero dizer que as despesas estão crescentes, é o que a gente acompanha no dia a dia. Eu já dei alguns exemplos, acho que em outras audiências, a contratação de serviço está vindo muito mais cara do que nós estávamos pagando, não só de serviço, os materiais de expediente, os materiais de limpeza. Então, quando eu falo a despesa crescente, eu falo nesse sentido, que não cresce na toada das receitas. O tribunal é um órgão sério. O que nós tentamos explicar aqui, para ficar claro, para que a gente não tenha um entendimento incorreto, é a interpretação contábil desse painel do tribunal. Então, quando a gente fala do painel aqui, de 425 milhões e pouquinho, é o que eu apresento realmente nos dados contábeis da prefeitura. Ou seja, que aqui tem contrato, aqui tem empenhos estimativos, tem as despesas ordinárias,
tem também o superávit, né? Então, é isso, não existe a variável. Vamos pensar assim, né? Não sei em que momento que a gente disse a frase e, de repente, alguma comunicação incorreta. Eu vejo por mim, é difícil eu usar a palavra variável aqui na audiência, não sei nem se eu já usei. Mas é isso, tá? Em relação à educação e à saúde, quando a gente olha os quadros apresentados, o que a gente vê? Que de 15%, nós estamos aplicando 34,73%, demonstrando que estamos acima ali em 19,73%, que representa um valor de 38 milhões. Então, o município está, sim, o gestor, empenhado no investimento da saúde ou da educação. Porque quando eu estou falando da educação e da saúde nesses slides, eu estou falando de recursos próprios. Nós chamamos lá, até para não ficar uns termos muito técnicos, por isso que eu não utilizo, de transferências descendiais, no qual a lei fala que algumas receitas, X% delas, 15% ou mais, e 25% ou mais, são transferidas tanto para a educação quanto para a saúde. Então, se a gente observar também o slide da educação, nós vamos ver o quê? Que de 25%, nós estamos ali em 33,57%, ou seja, 8,57% de um investimento, né, a maior, que é ótimo. Então, tem um olhar, sim. E aí, se a gente pegar, é muito interessante até, eu acho, eu até trouxe essa análise, porque, né, se nós pegarmos o orçamento municipal, se eu somar o primeiro quadrimestre da educação e da saúde, eu tenho aproximadamente 68,30% do orçamento total investido nessas duas áreas. Resta para nós, como um todo, 31,70%. Eu estou falando aqui de 13 secretarias mais Câmara. Só que eu também estou falando de diversos serviços, né, que do sentido geral, de meio ambiente, de obras, de planejamento, de finanças, cultura, esporte, defesa do cidadão. Então, eu estou falando como um todo, né? Então, quando a gente fala o cobertor é pequeno para uma cama grande, né, que fica essa frase chavão, é por isso, né? As receitas vão crescendo numa toada, porém o município, naturalmente, cresce as despesas, e não só as despesas no quantitativo, mas também em valores. Tá? Agora, quanto à ressalva nós fazemos remanejamento de impostos, isso não acontece. Nós somos auditados diariamente pelo portal de transparência, né, pelo próprio tribunal. Temos o nosso sistema novo, que é o CIAFIC, que também é um novo sistema de auditoria. Temos os coletores do Aldesp, que tem até a fase 5, né, que também diariamente sofrem atualizações, no qual a gente é auditado. Então, a prefeitura segue as regras, né? A lei tem uma base legal que ela segue. Gostaríamos, como eu sempre digo, que as receitas realmente fossem muito acima das despesas e a gente pudesse atender ainda mais o município. Muito obrigada. Bom, senhora secretária, eu vou relembrar, porque em dezembro de 2023, a Prefeitura de Itatiba estava dando graças a Deus de ter feito refins e que estava salvando um pouco a situação de Itatiba. Agora, no começo, a senhora disse que está contando com o dinheiro do IPVA e o dinheiro dos impostos. Itatiba conta com esses dinheiros, mas os alertas são bem graves. E quando o Tribunal de Contas fala artigo 167, eu não posso desacreditar, principalmente numa cidade de Itatiba, principalmente na área de educação, porque o alerta desse mês é educação, a mãe dos autistas, que os autistas têm direito auxiliar de classe, e Itatiba não tem nada disso, e é verba de educação. Então, realmente, eu devo desacreditar na situação fática de Itatiba para falar que o Tribunal de Contas está mentindo. E, realmente, a informação que a senhora deu consta que é variável. Dezembro de 2023, a variação era que vocês saíram do sufoco pelo refins. E agora vão sair do sufoco pelo dinheiro dos impostos. Ou seja, as despesas estão maior que a arrecadação e os alertas estão bem claros. O artigo 167 é uma violação que é tirar o dinheiro de um imposto para passar para outro. Está no Tribunal de Contas, então a senhora conteste o Tribunal de Contas. Com relação ao papel da Câmara Municipal de Itatiba, é um pouco complicado as aprovações de lei, porque se o artigo 167 significa tirar dinheiro de um imposto para passar para outro, a Câmara Municipal de Itatiba tem um pouco de responsabilidade,
porque, afinal de contas, isso aqui representa são gastos, e a Câmara Municipal de Itatiba está dentro do orçamento da Prefeitura. Então, eu gostaria que a senhora me explicasse com relação à educação, se está tão boa, por que não tem auxiliar para os filhos de autistas que precisariam ter? Obrigado, então. Obrigado, senhor Marcelo. Secretária. Quando eu ressaltei sobre o IPVA e o IPTU nos slides de receita, eu estava falando que a maior parte da arrecadação ocorre no primeiro quadrimestre devido à cota única do IPTU e do IPVA. Então, foi uma explicação referente ao valor de receita, ok? Quando a gente fala do artigo 67, o que ele vem de novidade, né? Ele não é algo tão antigo assim, né? A Carla até pode me corrigir. Ele vem de uns anos para cá. Ele fala que o município tem que investir, né? Tem um limite ali de investir em despesas correntes em até 85%. E o restante deveria ser investimentos. O que acontece com a gente hoje do município? O município tem despesas de custeio bem acima do 85%. Por isso que a nossa porcentagem aqui, né, do último relatório de alerta, ela está em 89,94%. Então, o artigo 67 fala, o município precisa investir em até 85% em corrente e investimento restante. Né? Lógico que a gente verifica os alertas, toma os devidos cuidados, mas muitas vezes não conseguimos deixar de efetuar despesas para o munícipe corrente para poder investir. Quanto à educação, né, não é a minha área, lógico, porque nós somos de finanças, temos nossas demandas, verificamos todas as despesas, mas eu sugiro procurar a secretária para ela explicar, porque com certeza tem toda uma explicação. Né? Eu vou dar um exemplo que eu mesma ocorreu comigo. Essa semana passada eu procurei o meio ambiente para poder entender melhor sobre um assunto que estava muito superficial para mim. Eu tenho que agradecer, né? O Hermínio me atendeu prontamente, explicou tudo, os obstáculos diários que eles estavam enfrentando, assim como a educação deve enfrentar, né, a base legal, o porquê as coisas, de repente, estavam entravadas ou não. É por isso que eu sugiro, né, eu venho com muitos dados contábeis, mas o dia a dia de cada secretaria, eu acabo não podendo acompanhar, porque tenho minhas próprias demandas da minha secretaria. Então, eu agradeço. Obrigado, secretária, pelas explicações. Só fazer uma menção, foi falado sobre a questão da Lei 5625, né, de 21 de dezembro de 2023, é uma lei que acresce e altera a Lei Municipal 4618 de 2013, e depois, claro, tiveram atualizações e alterações, se eu não me engano, a última em 2018, que ela trata do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então, é uma lei que ela modifica ali a listagem, o código de cada atividade, a descrição do serviço, a alíquota utilizada, né, sobre o preço e o valor fixo anual. Então, a lei em si, ela trata disso. Então, ela foi aprovada no final do ano, mais precisamente no dia 20 dia 20 de dezembro, foi bem no finalzinho do ano, e recentemente a gente votou a revogação dessa lei, ao que tudo indica por conta de algum erro de forma, e aí, claro, que se houve a aplicação de alguma alíquota errada ou não, cabe ao prejudicado solicitar ali a reparação. Né? A informação que a gente tem é que essa tabela pouco foi alterada no final do ano e não foi aplicado nenhum índice diante da alteração feita. Então, por isso, está voltando ali os efeitos da lei anterior. Não sei se mais algum vereador quer comentar sobre o assunto. Presidente, obrigada. Como foi pedido pelo doutor um posicionamento dos vereadores, doutor Marcelo, a revogação da Lei 5.625, que foi o PL 39, a primeira discussão foi no dia 15 de maio, eu votei contra, ok? E a segunda discussão foi no dia 22, eu não estava presente, eu estava em Brasília.